Período antes da ordem do dia. É para inscrever? Faça favor, Sr. Vereador. Eu tinha aqui 3 pontos. Bom dia a todos. Primeiro que tudo. Era sobre uma exposição da munícipe Adélia Batalha sobre a adoção de um felino. Gostaríamos de ser informados sobre a queixa exposta no livro de reclamações no dia 16/11 de 2018, apresentada por esta munícipe, que habitualmente investe junto à Associação São Francisco de Assis na doação de géneros, medicamentos, agasalhos e adoções. Gostaríamos também de ser informados sobre a exposição que a munícipe apresentou a 25 de janeiro, relativamente à forma incorreta como foi tratada pelo Sr. João Salgado e outros elementos da equipa da referida associação, numa reunião a 10 de janeiro deste ano, a solicitar informações sobre a adopção do mesmo felino. O segundo ponto tem a ver com uma exposição da munícipe Susana Gândara sobre corte de árvores no jardim da Rua do Cava, em Carcavelos. Independentemente do estado sanitário das árvores, parece-nos inadmissível a forma incorreta como foram tratados os moradores e utilizadores que plantaram e cuidaram do referido jardim pelos serviços da Câmara e da União de Freguesias de Carcavelos e Parede, pois nem sequer foram avisados relativamente às intervenções que iriam ser efetuadas sobre o aglomerado arbóreo existente. Pensamos que os princípios que estabelecem a participação na vida pública e os princípios consignados na Constituição e no Código de Procedimento Administrativo foram aqui ignorados. Se o jardim se encontrava ao abandono e as árvores estavam em perigo de queda, há muito que, em conjunto com moradores e vizinhos, o facto deveria ter sido analisado e resolvido pela autarquia. O terceiro ponto tem a ver com a mudança das instalações dos bombeiros voluntários do Estouriz. Gostaríamos aqui também de ser informados sobre a eventual mudança das instalações desta instituição para um terreno em São João de Estoril, numa área verde da Quinta da Carreira, no leito cheio da Ribeira. A venda das atuais instalações, espaço naturalmente cobiçado por promotores imobiliários, pode dever-se a uma situação financeira difícil, mas o espaço supostamente cedido não pode, de forma alguma, ser considerado pela Câmara como alternativo. Será que a opção da Câmara vai mesmo, mais uma vez, permitir a ocupação e impermeabilização de áreas de recarga de aquíferos e do que resta dos poucos espaços verdes existentes para usufruto da população, mutilando continuamente a já tão estropiada estrutura ecológica municipal, afetando a qualidade de vida das populações e alterando a sustentabilidade hidrológica de uma bacia hidrográfica do concelho já tão impermeabilizada? Eram estas 3 perguntas. Não tenho mais inscrições. Não sei se o Sr. Vereador quer dar alguma explicação em relação ao primeiro ponto da adoção do felino. E depois a Sra. Vereadora, não sei se está a par desta outra situação do corte das árvores em Carcavelos. Sr. Vereador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Relativamente à questão levantada pela Sra. Vereadora, a mesma questão foi já levantada também em sede da última Assembleia Municipal. Aliás, foi este e mais 2 casos, e foi acordado em sede da última Comissão do Ambiente na Assembleia Municipal, precisamente sobre este tema. Ficou agendada uma comissão com a presença da Direção de São Francisco de Assis, da Veterinária Municipal e das 3 queixosas, com 3 casos diferentes que foram à Assembleia Municipal, para se poder, entre todos, debater o assunto, corrigir o que houver a corrigir, mas, acima de tudo, esclarecer alguns mal-entendidos que, nas 3 intervenções, levantaram algumas questões da forma não tão correta
ou não correspondendo à realidade que me foi transmitida pela própria direção, e por isso acho que a melhor forma é todos juntos, perante os grupos de lista em sede da Assembleia Municipal, como foi solicitado pelo próprio Partido Comunista. Quem solicitou esta comissão foi o Partido Comunista, e, portanto, a Câmara teve toda a disponibilidade e o interesse em agendar estas reuniões, que serão, se não me falha a memória, na primeira semana de março. Sra. Vereadora Joana Balsemão. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu sugeria conversarmos no final. Normalmente essas intervenções podem ter uma de duas causas, ou é uma intervenção num bairro antigo. Diga, posso passar a palavra? Está-se a Sr. Presidente, referir a passa a que palavra. ponto? Desculpe. É só para esclarecer. Qual Se é o ponto? se não tem a informação, na próxima reunião Só falamos no final. Pode ser. presta essa Não, mas informação. é relativo a que ponto? Desculpe, está a falar relativamente a corte das árvores. Ok, tá, obrigada. De qualquer dos modos, a Sra. Vereadora disse, independentemente do estado fitossanitário, deixar-lhe bem claro que não é independentemente do estado fitossanitário, inclusivamente há autarcas que estão com processos judiciais porque caíram árvores em cima de pessoas que as mataram. E, portanto, essa do independentemente do estado fitossanitário, comigo, essa nunca funcionará, porque, tendo nós conhecimento de que há risco de queda, não perdemos qualquer tempo com isso. Em relação à questão que colocou dos bombeiros, a Sra. Vereadora já fez a pergunta, condenou, já fez aí todo um conjunto de outras afirmações acusatórias. Eu até levaria-me a que não lhe respondesse a essa pergunta. Apenas para lhe dizer que tenha a certeza sobre, de facto, aquilo que aqui referiu, porque aquilo que referiu é exatamente mentira. E, portanto, não estou para alinhar em campanhas de desinformação, como é o caso, e, portanto, denota um grande desconhecimento, um profundo desconhecimento do que se passa, e a partir daí a opção é passar ao ataque. Aliás, lembro-me bem de muitas das acusações do Partido Comunista, exatamente na mesma zona da Quinta da Carreira, em que parecia que tínhamos feito um crime de lesa pátria. Houve queixas em todo o lado e mais algum, e depois realmente não tinham razão nenhuma, mas não evitou que pelo meio só não me chamassem pai e mãe. E, portanto, não tenho, para quem não tem respeito e para quem não conhece as situações e ainda assim formula um conjunto de acusações, não merece da minha parte qualquer tipo de resposta, apenas lhe dizendo que foi comigo já, enquanto Presidente de Câmara, que comprámos os terrenos sobrantes da Quinta da Carreira, salvando inclusivamente de não se construírem lá prédios que estavam previstos construir por um alvará que estava emitido. Portanto, mas eu aconselho que a Sra. Vereadora se informe melhor sobre essa matéria e depois, se assim o entender, deve vir aqui pelo menos apresentar desculpas por aquelas acusações todas que há pouco formulou. Faça favor. Era exatamente as informações que eu pretendia. Quer dizer, devemos ter conhecimento dessas informações e não temos. Por um lado, relativamente aos bombeiros voluntários. Por outro lado, relativamente ao corte das árvores, o problema não é só o estado sanitário das árvores, é a Câmara não ter contactado com moradores e vizinhos, que são os interessados naquela zona verde, e há muito mais tempo, porque se as árvores estavam em mau estado e o jardim maltratado, seria um problema a discutir com os moradores e vizinhos e tentar resolver o problema. Era só isso. Não é independente do estado sanitário, é obviamente, se estão em risco de queda, têm que ser cortadas, não há dúvida. Sra. Vereadora, é que a Sra. Vereadora sobre os bombeiros do Estoril não quis ter esclarecimentos, quis fazer acusações. E é com base nessas acusações e como tem uma base que não é verdadeira, é isso que me leva a não lhe fazer nenhuma resposta e a Sra. Vereadora terá a oportunidade de ir obter as informações em local correto, se assim conseguir. Se não conseguir, um dia vai perceber que tudo aquilo que aqui disse, para além de não ser verdade, de ser mentira mesmo,
é de uma profunda injustiça pelas acusações logo que formulou em toda a sua intervenção. E, portanto, não tenho que lhe estar a dar explicações quando a senhora parte logo do pressuposto de formular acusações que não faz nenhum sentido, que não têm nenhuma base, nem sabe do que é que está a falar. E, portanto, informe-se. Faça favor. É exatamente o que eu queria saber, era quais são as informações verdadeiras. Então. Sra. Vereadora, então tinha perguntado e não tinha começado a formular acusações. E como a senhora acusou, já deu a sentença, já julgou, já fez isso tudo, não vale a pena estar-lhe a dar explicações porque, na vossa opinião, o julgamento está feito e, portanto, nesse sentido, não sinto que tenha necessidade nenhuma de lhe dar qualquer tipo de justificação, até porque, em limite, é uma situação que envolve uma instituição que tem total liberdade, total independência em relação à Câmara e é um negócio em que a Câmara não se envolveu, nem envolveu nenhum património municipal. Portanto, não lhe tenho que dar essa explicação. Muito obrigado. Sendo assim, vamos passar então à ata das reuniões que estão aqui para aprovar. A primeira é a ata número 38, 18 de dezembro de 2018. Quem vota contra? Sra. Vereadora, faça favor. É assim, não foi emendada na ata a citação do vereador Clemente Alves, no ponto 23. Não é ele que intervém, mas, como é óbvio, porque fui eu que estive nessa reunião, e esse ponto, digamos, essa falha não foi emendada. Sr. doutora Ivone, já agora se puder explicar. Não, doutor Ivone, explica ao microfone só porque senão não fica gravado em ato. Bom dia. Efetivamente, no ponto 23 havia um lapso, mencionava-se o vereador Clemente Alves e já foi corrigido para a senhora vereadora Ana Maria Azevedo. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora a ata número 2 de 29 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Passamos ao plano de orçamento, que tem só um subponto, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 votos contra, 1 do Partido Comunista e 3 do Partido Socialista. Passo agora à gestão patrimonial, que vai dos subpontos 4 ao 13. Sra. Vereadora? Era a declaração de voto vencido neste ponto. Neste anterior. Então, não entramos ainda na gestão patrimonial. Sra. Vereadora, para a declaração de voto, faça favor. É a declaração de voto vencido, no ponto 3. Muito bem, isso nós percebemos. Passemos então aos subpontos da gestão patrimonial, do 4 ao 13, que coloco todos a discussão e depois votaremos em separado. Não havendo intervenções, passamos à votação. Ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 votos contra do Partido Socialista. Sra. Vereadora? O meu voto é contra também, no Em ponto qual? 7. Então, no ponto 7, há uma correção de voto do Partido Comunista, que não foi a favor, mas foi contra, o que dá 4 votos contra e aprovado na mesma por maioria. Ponto 8, quem vota contra, quem se abstém. Sra. Vereadora, faça favor. Quero fazer a declaração de voto vencido relativamente ao ponto 7. Sra. Vereadora, as declarações de voto fazem-se nos finais do ponto. A senhora terá a oportunidade de o fazer. Estamos no ponto de gestão patrimonial, estamos a votar os subpontos. Está bem, ok. Obrigada. Portanto, voltamos à votação do ponto 8. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Sra. Vereadora? Eu só queria dizer que nestes pontos, do 9 ao 12, a freguesia não é São Domingos de Rana, a freguesia é Carcavelos. Portanto, eu penso que isto está incorreto aqui. Estão aqui as colegas do património, eu vou só pedir que me confirmem, não votaremos então para já estes pontos e depois votaremos mais à frente
Caso se confirme, Sra. Doutora, se quiser então informar-nos. Confirma que é São Domingos de Rana. Então, se estiverem de acordo, do 9, 10, 11 e 12, onde se lê a freguesia, é a freguesia de São Domingos de Rana, cá está. Portanto, é mesmo a freguesia de São Domingos de Rana, está certo. Muito bem, então vamos, confirmado que esteja pela senhora diretora do Património, mantemos os pontos como estão, não tenho nenhuma razão para o fazer-se, nenhuma alteração. Portanto, vamos votar o ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, quem vota contra, Sra. Vereadora. Peço imensa desculpa, mas eu voto contra o ponto 9. Vota contra o ponto 9. Portanto, o ponto 9 foi aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com um voto contra do Partido Comunista. Ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. E ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Passemos agora à questão pública. Sra. Vereadora, para a declaração de voto. Peço desculpa, faça favor. Portanto, relativamente ao ponto 7, é declaração de voto vencido. E relativamente aos pontos de 9 a 12, a declaração é que, de facto, não é a freguesia de São Domingos de Rana, é a União de Freguesias de Carcavelos Parede. Eu fui verificar nos mapas e corresponde à freguesia de Carcavelos Parede. Passemos à contratação pública, com 2 subpontos. Coloco os 2 à discussão e para votação em separado. Não tenho inscrições. Ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passemos aos recursos humanos. Sra. Vereadora, faça o favor para a declaração de voto. Declaração de voto vencido no ponto 15. Passemos aos recursos humanos, com 2 subpontos. Coloco também os 2 à discussão para a posterior votação. Não havendo intervenções, Sra. Vereadora, faça o favor. Faça favor. Desculpe. Nós aprovamos este ponto, mas rejeitamos a designação de colaboradores na proposta. Não são colaboradores, são trabalhadores da Câmara. Não percebo. Um trabalhador também é um colaborador, portanto não vejo qual é que é. Isso deve ser alguma questão ideológica da qual não me quero pronunciar. E posso dizer que são, na esmagadora e na generalidade, excelentes colaboradores. E, portanto, nesse sentido, não vejo qual é que é o problema. Vamos votar o ponto 16. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passamos ao ponto da cultura, com um subponto que coloco também à discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, e deixar aqui expresso o agradecimento à família de Jorge Turlades O'Neill pela doação de objetos que acabámos aqui de votar a sua aceitação. Passamos à educação, com um subponto. Sra. Vereadora, faça favor. Relativamente a este ponto, eu queria dizer o seguinte: sabemos que diversas associações de pais encarregados de educação se têm manifestado preocupados com as condições de segurança e higiene ambiental de diversos estabelecimentos de ensino, nomeadamente naqueles em que ainda existem coberturas com material de fibrocimento. No entanto, parece-nos que este assunto ultrapassa a competência de uma associação de pais e a questão deve ser tratada a outro nível, isto é, tem que haver um conhecimento das condições de salubridade de todos os estabelecimentos de ensino do Conselho, sendo para isso necessário avaliar com regularidade os parâmetros e acautelar a qualidade do ar.
Certamente há muito que a Câmara terá um levantamento das escolas, onde se torna mais urgente atuar, atendendo ao estado de degradação das mesmas. E o apoio financeiro da Câmara deve ser feito às direções de agrupamentos de escolas para possibilitar a realização desses estudos em cada um dos respectivos estabelecimentos de ensino e as subsequentes intervenções técnicas. Por outro lado, não entendemos porque é que esta Associação de Pais, após a Autoridade de Saúde, através da Senhora Delegada de Saúde, ter solicitado ao Instituto Ricardo Jorge, que é uma instituição pública de renome nacional e internacional, um estudo sobre a qualidade do ar, pretende um estudo de outra entidade que, por muito credenciais que tenha, seguramente não será mais fiável que o do referido Instituto. Compreendemos a preocupação por parte da Associação de Pais desta escola, que certamente terá igualmente toda a população escolar do Concelho, face à conhecida degradação de muitas escolas do Concelho. O que não entendemos é porque é que a Câmara não agiu há mais tempo no sentido de disponibilizar atempadamente as verbas necessárias para as direções dos diversos agrupamentos escolares poderem acautelar este problema de saúde pública. É tudo. Sr. Vereador Frederico Almeida. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público. A senhora vereadora demonstra, e desculpe que diga, mas mais uma vez um total desconhecimento e contradiz na sua intervenção e contradiz aquilo que é a posição do Partido Comunista Português sobre a temática escolas, sobre a temática descentralização, uma vez que a senhora vereadora acabou na sua intervenção por afirmar que não percebe porque é que a Câmara não agiu há mais tempo nesta questão. A senhora vereadora sabe tão bem como eu, ou se não sabe, devia saber, e eu recordo, que a Escola Secundária de Cascais, como todas as escolas de segundo, terceiro ciclo e secundário, são tutela do Ministério da Educação. Portanto, a Câmara de Cascais, como as outras câmaras, não têm qualquer competência legal, não têm qualquer responsabilidade em termos dos edifícios, em termos de manutenção, em termos daquilo que são as condições. Portanto, a única entidade responsável é o Ministério da Educação. Portanto, a Câmara não podia ter feito há mais tempo, nem há menos tempo, nem há tempo médio, nem nenhum outro tipo de tempo, porque a Câmara não tem qualquer competência nessa matéria. E, portanto, o Partido Comunista Português passa a vida a contradizer-se porque, por um lado, está sempre a dizer que é contra a descentralização, que acha que a Câmara Municipal não se deve substituir ao Estado. E depois vem invocar que a Câmara devia ter atuado há mais tempo quando a competência é do Ministério da Educação. Quer dizer, a única coisa que eu lhe sugiro é que organizem-se e defina uma posição que seja, no mínimo, coerente. Quer dizer, podemos concordar ou discordar, mas que tenha, no mínimo, um grau de coerência com o vosso pensamento. Depois, a Câmara está aqui a apoiar, estamos a votar um apoio à Associação de Pais para se fazer o estudo da qualidade do ar, que é a questão que mais preocupa neste momento a comunidade educativa de Cascais. E, como sabemos, e aí sim referiu e corretamente, que vai ser realizado, portanto, a análise do ar pelo INSA e, portanto, uma entidade totalmente independente, mas esse é um processo burocrático que tem o seu tempo e, portanto, foi solicitado pela comunidade educativa que pudesse ser realizado um estudo de forma mais célere. E, portanto, é nesse sentido que, naturalmente, a Câmara Municipal de Cascais, sempre atenta e tentando, obviamente, corresponder àquilo que são as necessidades da comunidade educativa, acedeu em dar este apoio para que isso possa ser feito de uma forma rápida, de forma a tranquilizar, obviamente, toda a comunidade. Senhora Vereadora, faça favor. Eu só queria aqui dizer que não estamos aqui a discutir a transferência de competências. O que a mim me preocupa é ser só relativamente a esta escola. Quer dizer, há muitas escolas no Concelho de Cascais que estão em condições deploráveis. E a preocupação deve ser relativamente a todas elas. Porquê especialmente esta escola? Porque a Associação de Pais pediu.
Em primeiro lugar, porque é que é esta escola? Porque foi a Associação de Pais que pediu. Não tenho nenhum pedido de nenhuma outra Associação de Pais que o apoiemos em testes desta natureza ou de outra natureza. Também acredito que muitas das outras associações de pais não pediram porque a Câmara já substituiu através do orçamento participativo, com o qual o Partido Comunista também está contra, portanto, também não tem autoridade nem moral nem política para se pronunciar sobre esta matéria, em que já fizemos substituição de placas de amianto nessas mesmas escolas. Neste caso em concreto, foi a Associação de Pais que nos pediu, como referi, e mais do que isso, porque não obteve resposta e tem a informação de que mesmo o resultado da senhora Delegada de Saúde, obviamente, tem que responder pelas vias hierárquicas e não à Associação de Pais. E, portanto, irá informar pela sua via hierárquica onde não estão as associações de pais. E, portanto, nesse sentido, não vejo qual é o problema de podermos, de facto, dar esse apoio, já que a solução alternativa era que fossem cotizar-se por aluno para poderem, salvo erro são 300 euros, agora não tenho aqui presente a proposta, mas era um valor desta natureza, para um escudo por aluno, quer dizer, acho que isso é que estamos já na situação sei lá, a palavra que me vem à boca talvez não seja a mais que possa ser melhor utilizada, mas já estávamos numa situação de deboche, estar a pedir um escudo ou €1 a cada aluno para pagar um estudo de a própria dignidade do Estado, seja ele local ou central, aí estaria muito mais afetada. Também não é de indiferente que esta escola, como é conhecido, este estabelecimento de ensino, é de todos o mais deteriorado que existe no Conselho. Portanto, é natural que tenha outro tipo de problemas. Ainda hoje estava a ser contactado porque havia partículas, isto pela informação que me estava a ser dada por telefone, havia partículas que ficavam no teto falso, mas o teto falso, entretanto, também rompeu e, portanto, também está a passar para dentro da sala. Portanto, mas já não vou estar agora aqui, como se costuma dizer, a bater mais no ceguinho, a dizer que a Câmara Municipal de Cascais está disponível para fazer os investimentos que são necessários em todas as escolas e que da parte do Ministério da Educação não houve ainda nenhuma resposta positiva nesse sentido. Mas mais do que isto nós não podemos fazer, mesmo indo contra aquilo que é a política do Partido Comunista, de que ao Estado Central o que é do Estado Central, ao Estado Local o que é do Estado Local. Por isso estranho muito que se insurja contra dar um subsídio à Associação de Pais, neste caso até é uma Associação de Mães, porque são só senhoras, e devíamos dar à direção da escola. Isso aí já são outras coisas que eu não tenho capacidade para lá chegar. E, portanto, é nesse sentido que estamos a dar este apoio à Associação de Pais, por solicitação da própria. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção do Partido Comunista. Passemos ao ponto de proteção civil, que só tem... Eu não participo na discussão nem na votação do ponto de vista. Tem razão, o Sr. Vice-Presidente já me tinha avisado, quer o Sr. Vereador João Ruivo, quer o Sr. Vice-Presidente, não participam na discussão nem na votação do ponto da proteção civil, por fazerem parte dos órgãos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabidez. Sendo assim, está em discussão, não havendo intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e, agora já com a presença do Sr. Vereador João Ruivo e do Sr. Vice-Presidente, passemos então também ao ponto diversos, que vou pôr a discussão o subponto 21, que há tal como ficou combinado na última reunião, votámos já o regimento da Câmara Municipal de Cascais e o Partido Comunista tinha um conjunto de alterações que nos propõe agora. E, portanto, agendei essa proposta para manifestar ao Partido Comunista que, em alguns casos, são meras alterações de redação e, portanto, não parece que se justifique aceitar a redação do que já consta no atual regulamento, isto nomeadamente no que diz respeito ao artigo 3º. No artigo 13º é já também aqui a própria tradição da Câmara Municipal de Cascais, portanto, tem-se mantido nestas reuniões quinzenais, sendo uma privada e outra pública, e nós até alterámos para que, assim sendo, mas ainda assim serem todas públicas, portanto, também não vejo
necessidade de estarmos a alterar. Ainda no artigo 13º, é apenas a introdução de uma expressão que consideramos que é subjetiva e, portanto, não se considera relevante a sua introdução na redação do artigo. No artigo 16º, a redação que propõe é exatamente igual àquela que está em vigor, portanto, essa nem sequer seria alterada. No artigo 17º, não tem também nenhuma razoabilidade, porque é inócua a sua inclusão ou não no regimento, porque já está no artigo 41, o número 3 do artigo 41 da Lei 75/2013, portanto já está na Lei Geral, não se justifica estar no regimento. No artigo 23º, não vemos nenhuma razão também, isto é já o funcionamento da Câmara há tanto tempo, esta parte que não consideramos. No 27º, é um prazo procedimental que é essencial para os serviços, pelo que também não podemos aceitar a alteração para ser, ao fim e ao cabo, antecipado nesta matéria os prazos. No artigo 37, impedimentos e suspeições, o que nós identificamos é que na proposta do Partido Comunista há um lapso ou um erro de concordância no regimento em vigor que vai ser corrigido e, portanto, esta é uma falha de um erro de redação. No artigo 38, também consideramos que não há nenhuma razão para coisa, exatamente porque a Lei Geral já o considera, e no artigo 40 achamos que é perfeitamente redundante a expressão que pretendem alterar. Portanto, nesse sentido, da parte da maioria, votaremos contra todas as propostas de alteração. Não sei se os seus vereadores querem votar ainda assim alteração, ou se querem fazê-lo no geral, mas aceito sugestões. Senhora Vereadora, faça favor. Eu queria dizer que, relativamente ao ponto 3º, foi uma crítica constante do Sr. Presidente, porque era ilegal a nossa, digamos, emenda ao texto. Desde sempre que o texto foi apresentado desta maneira, não há aqui nenhuma ilegalidade. Havia uma simples troca, mas não havia nunca ilegalidade, o facto que o Sr. Presidente focou em assembleias anteriores. Relativamente ao ponto 13, está aqui contemplado que podem ser privadas. Não é dito claramente, até porque, digamos, é habitual as reuniões serem públicas, como temos verificado, mas dá a possibilidade ao Presidente da Câmara de convocar reuniões privadas. Portanto, eu penso que era importante que constasse esta alteração ao ponto. É uma prerrogativa que a lei me dá, Sra. Vereadora, portanto... Como? É uma prerrogativa que a lei me dá, portanto, isso é uma questão de eu abdicar ou não abdicar da prerrogativa que tenho na lei e, da nossa perspectiva, não é de abdicar. E ainda para mais quando estamos a fazê-las todas elas públicas. Exatamente. Mas está bem, mas é uma prerrogativa que não pretendo abdicar dela. Eu queria também dizer que a invocação da Lei 75 para não ficarem aqui colocadas determinadas considerações que estão inscritas nessa lei é relativamente a todos os pontos, quer dizer, senão não era preciso haver um regimento. Portanto, eu penso que relativamente ao ponto 13, está na lei, de facto, que na lei 75, que devem ser devidamente justificadas. A lei é clara.
aqui, é o artigo 40. Portanto, não vejo nenhum mal que a introdução desta frase no artigo do regimento. O facto de estar na lei pode também estar no regimento. Relativamente à gralha do ponto 16, não é a quem o Presidente da Câmara ou a quem, não, é o Presidente da Câmara ou quem legalmente o substitua. O problema é só esse, é uma questão de gralha, digamos assim. Relativamente ao ponto 17, também está inscrito na lei a formulação, portanto, dos 8 dias subsequentes à recepção do requerimento previsto no número 1. Está referido no artigo 41, mas não quer dizer que não seja transposto para o regimento, como tantos outros pontos foram transpostos para o regimento, ou estão transpostos no regimento atual. Relativamente ao artigo 23, propomos acrescentar este ponto, que é para todos os vereadores terem conhecimento das inscrições que foram registadas. Eu penso que isto não é difícil de fazer pelos serviços da Câmara. Todas as inscrições, não é digamos, a escolha das pessoas que vão falar nessa reunião. Não podem ser todas, porque se forem muitas, obviamente, não é possível. O servidor nunca há escolhas, portanto, é quem se inscreve e dentro daquilo que está estabelecido fala nas reuniões de Câmara. Não há escolhas. Não, mas se forem demasiadas pessoas, não é? Pode não haver espaço na reunião de Câmara para isso. E é nesses casos que queríamos saber quais são as inscrições e, nesses casos também, que essas pessoas que não foram contempladas para falar nessa reunião de Câmara venham a ser Sr. Vereador, há limite para a Assembleia Municipal, é que são os 10 primeiros. Na Câmara, pelo menos em 44 anos de democracia local, não há memória de que alguma vez tenha colocado a questão que a Sra. Vereadora está agora a colocar, de virem aqui com uma quantidade enorme de pessoas. Qualquer das formas, a Câmara está reunida em plenário, em qualquer das circunstâncias, a Câmara pode decidir em plenário de prolongar ou não prolongar o período para intervenções por parte do público. Portanto, não é uma falsa questão. Quanto ao ter conhecimento das inscrições, já têm hoje conhecimento de quem é que se inscreveu para a reunião de Câmara. Portanto, okay. Relativamente ao ponto 24, o Partido Comunista propõe acrescentar um ponto, que é relativamente às reuniões públicas, se puderem, eventualmente, efetuar em horário pós-laboral, descentralizadas nas diferentes freguesias do Conselho e debatendo-se nessas reuniões, preferencialmente, os problemas desse território. Eu penso que isto é uma prerrogativa também da Constituição, que diz que todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre atos do Estado e demais entidades públicas. Relativamente ao ponto 27, o que está disposto no regimento da Câmara, aí é que não me parece que seja legal. Isto é, não, se é à sexta-feira que está inscrito no regimento, não há 2 dias úteis antes da reunião. É prática também desta Câmara apresentar a ordem do dia mais cedo. Portanto, eu não vejo porque é que não se pode estabelecer que seja até às 9 horas de quinta-feira.
porque a sexta-feira não me parece que seja legal. Por outro lado, no ponto 37 são simplesmente gralhas, não há problema nenhum. E relativamente ao ponto 38, é a leitura da minuta sucinta, como é feito na Assembleia Municipal, em que são citadas as pessoas que intervieram nos diferentes pontos. São citadas e a sua opção de voto. Relativamente à linha 4 deste artigo, também faz parte da Lei 75, que as deliberações só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as minutas nos termos dos números anteriores. É a Lei 75. É o artigo 57. Relativamente ao artigo 40, é norma em qualquer regimento esta formulação final. Não vejo qual é o problema de ser acrescentado a este ponto. Eu propunha, em termos de metodologia, que se votassem os artigos 1 a 1. Estes artigos 1 a 1. Da parte da maioria, nós vamos estar todos contra. Não sei se o Partido Socialista tem alguma distinção entre as várias propostas, porque se não tiver, faça favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente a esta temática, nós tivemos a ocasião de ver as várias versões que este documento, enquanto proposta da CDU, foi tomando ao longo do tempo, e acabou por se resumir a um documento que ora aborda a semântica e a sintaxe, numa correção ainda que não altera profundamente o regimento, ora sobre propostas que já constam na lei, ou ainda uma terceira vertente que tem a ver com algo que já ocorre, embora não esteja expresso no regimento, já é uma prática corrente nas nossas reuniões. Sendo assim, uma vez que se debruça exclusivamente por semântica e sintaxe, algo que já ocorre ou que decorre da lei, o Partido Socialista não vê razões para votar contra e votará favoravelmente, sendo que não alterará profundamente aquilo que é o regimento de hoje. Muito obrigado. Então, se temos todos de acordo em pelo menos qual o sentido de votação em todos os pontos, não valerá a pena estar a fazer votação artigo a artigo, pelo que eu coloco a proposta a votação global, a proposta apresentada pelo Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com 7 votos contra, da Sra. Vereadora Isabel Guerra e dos vereadores do PSD e do CDS, e com os votos a favor, 4 votos a favor, 3 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Dito isto, passemos ao ponto 22, coloco também a discussão para posterior votação. Sra. Vereadora, faça favor. Relativamente a este ponto, consideramos que, digamos, que esta empresa não necessita de ser subsidiada, entre aspas, pela Câmara. Isto é uma empresa conhecida por ter lucros elevadíssimos e é uma empresa conhecida também por empregar maioritariamente trabalhadores precários, com horários desregulados e baixos salários. Portanto, eu penso que não será de contemplar esta isenção de taxas. Obrigada. Não tenho mais inscrições.
em relação àquilo que a senhora vereadora referiu, é uma questão ideológica, que obviamente não subscrevo, e portanto coloco a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Declaração de voto, faça favor, senhora vereadora. Declaração de voto vencida. Muito obrigado. Passemos, então, dá-se como informações a apresentação do programa de atividades do projeto Cascais Ativo 2019, também o relatório de programas de voluntariado jovem e ocupação de tempos livres no verão de 2018, os workcamps internacionais em 2018 e também os despachos, entretanto, proferidos. Coloco a aprovação da minuta da ata número 3, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da senhora vereadora do Partido Comunista. Dito isto, senhora vereadora? Era para uma declaração de voto. Faça favor. Dizendo que não voto o que não sei que consta desse documento. Portanto, não vou votar um documento que eu tenho total desconhecimento do que está lá escrito. Por acaso, senhora vereadora, já o seu camarada já deu aqui uma explicação diferente desta, que ele não queria era que tivesse qualquer efeito aquilo que já tinha sido a reuniões de Câmara em algumas questões processuais. E, portanto, eu acho que é mais uma tentativa de colocar alguma engrenagem, algum pauzinho na engrenagem do que propriamente a justificação que deu. Mas, enfim, só porque vi posições diferentes de dois vereadores diferentes do Partido Comunista. Mas faça favor. Não tem a ver com a obstaculização de coisíssima nenhuma. Já afirmei isto nas últimas reuniões e volto a afirmar. É simplesmente um princípio. Não votar o que não se sabe que está escrito. Muito obrigado, Sr. Vereador, mas de princípios, também lhe vou ser franco, também não recebemos nenhuma lição por parte do Partido Comunista Português, como aliás tem estado agora na comunicação social com alguma abundância. Dito isto, desejo a todos dou como terminada a reunião de Câmara, desejando um resto final de semana feliz para todos. Muito obrigado.